Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma reflexão sobre os planos de Deus. A pergunta é: os planos que Deus projetou para a sua vida vão se cumprir? Os planos que Deus projetou para a sua vida, será que algo pode impedir? Quais são os gigantes que são capazes de impedir os planos que Deus projetou para a sua vida? Para falar sobre essa história, eu gostaria de fazer uma reflexão muito breve sobre a história de Davi e Golias. Todos já conhecem que Davi, um menino, pastor de ovelhas, matou um gigante, quase com o dobro do seu tamanho, com apenas uma pedra. E essa história foi muito emblemática. Davi se tornou o rei de Israel. Então, já sabendo desse resumo da história de Davi e Golias, vamos agora entender partes deste assunto que nos levam a refletir sobre os planos que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus toca, ninguém pode atingir. Aquilo que Deus protege, ninguém quebra. Os planos que Deus coloca na tua vida, ninguém pode tirar e ninguém vai impedir. Como que eu tenho certeza disso? Como que nós podemos ter certeza de que os planos que Deus tem para nós não podem ser frustrados, não podem ser impedidos por nenhum gigante? Reflitam comigo. Qual era o plano de Deus? Tornar Davi o rei de Israel, o sucessor de Saul naquele momento. Mas Davi, o que ele era? Davi era um simples pastor de ovelhas. Davi cuidava do rebanho de seu pai, Jessé. Apacentava as ovelhas, cuidava, protegia. Era essa a função de Davi. Mas Davi, para enfrentar um filisteu daquela altura toda, aquele tamanho todo, ele tinha alguma experiência de guerra? Ele teve algum treinamento? Ele sabia as táticas de guerra? Sabia lutar? Não. Davi era muito jovem. Davi não passou por nenhuma experiência de guerra, nenhum treinamento. Seus irmãos sim, mas Davi não. Era um simples e mero pastor de ovelhas. E Davi, antes de enfrentar o gigante, ele já tinha tido alguma experiência com Deus? Sim. Davi relata, no capítulo 17 de 1 Samuel, ele revela a Saul que já tinha matado um leão e tinha matado um urso para proteger as ovelhas, onde esses animais vinham atacar as ovelhas, e Davi já tinha confrontado um leão numa certa ocasião e um urso, e os dois ele matou. O menino fez isso. Obviamente, ele já estava naquele momento protegido por Deus. Naquele momento, Deus já estava cuidando de quem seria Davi. Já estava revelando aos poucos as suas habilidades. Até este momento ainda Davi não tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Portanto, o que ele estava fazendo, matando um leão e um urso, para ele era apenas a função que Jessé tinha dado: cuidar das ovelhas. Davi era a única opção para matar Golias? Não. Na verdade, Davi nunca foi a única opção e também nunca foi a primeira opção. Na época onde Samuel tinha ungido Davi a ser o rei de Israel, seu pai, Jessé, antes de apresentar Davi, apresentou os outros 7 irmãos a Samuel. E todos foram rejeitados, pois Deus não tinha dado aprovação a Samuel para que aqueles homens viessem a ser o rei de Israel. Porque Deus já tinha o plano pronto para Davi. Então Davi, mesmo sendo a última opção dos homens, naquele momento, inclusive do seu pai, ele era a primeira opção de Deus, porque ele já estava nos planos de Deus. E no momento de confrontar Golias, Davi não tinha sido nem cogitado, porque naquele momento, embora tinham muitos guerreiros do exército de Saul, nenhum deles se sentia capaz de enfrentar um gigante. E já estavam apavorados. Davi, naquele momento, quando ele chega junto ao exército, ele não foi para combater e não foi para lutar. Ele foi por uma ordem de Jessé, seu pai, onde ele mandou ir alimentar os seus irmãos, pois os seus irmãos faziam parte do exército de Saul. E chegando lá, ele se deparou com aquela cena de todos amedrontados em virtude daquele gigante.
E Davi sabia manusear a espada? Não. Davi nunca manuseou uma espada. Davi sabia utilizar pedras, porque era o instrumento que ele usava para afugentar animais que se aproximavam das ovelhas. Então Davi sabia usar a tiradeira e pedra. Eram essas as ferramentas que Davi usava para se defender e também defender as ovelhas. A imagem de Davi trazia alguma segurança para as pessoas? Pelo menos ele intimidava alguém? Não, ele era só um menino. Não trazia segurança alguma. Porém, ele sabia quem estava com ele. O Senhor dos Exércitos. Pois então, se Davi não sabia lutar, Davi não sabia manusear a espada, e Davi não tinha nem porte físico para briga, ele só sabia manusear pedras. Com quantas pedras Davi matou Golias? Embora Davi tenha escolhido 5 pedras para matar o gigante, ele precisou apenas de uma pedra das 5 que ele tinha selecionado. E quando Davi se aproximou para a linha de frente, para a linha de combate, colocou uma pedra na sua atiradeira. Ele rodopiou a atiradeira e disse que não precisava de espadas, ele não precisava de armaduras, ele não precisava de vestes, ele precisava apenas de uma pedra, porque quem estava com ele era o Senhor dos Exércitos. Então, a história diz que ele matou Golias sozinho, só apenas ele e uma pedra. Na verdade, não. Davi já estava coberto do Espírito Santo. Davi só conseguiu fazer o que fez, pois foi capacitado por Deus para exercer aquela tarefa. Pois um detalhe importante que a Bíblia relata, mas poucos se dão conta. Davi arremessou a pedra, e a Bíblia diz que a pedra encravou no meio da testa do gigante, e o gigante caiu com o rosto no chão. Pensem comigo, se vocês atiram uma pedra em alguém, e essa pedra atinge a testa de alguém, qual seria a questão lógica? Que essa pedra batesse no rosto e a pessoa caísse para trás, pois a força está vindo contrária. Mas a palavra diz que a pedra encravou na testa e o gigante caiu de frente. Então algo nos faz notar que Davi de fato não estava lutando sozinho. Uma parte curiosa da história é que algumas versões da Bíblia relatam que Davi matou aquela pedra. Outras versões dizem que Davi atirou a pedra e o gigante caiu. E posteriormente, aí todas as versões concordam que Davi se aproximou do gigante, tirou a espada da bainha que estava na cintura desse gigante e com a própria espada do gigante ele decepou a cabeça de Golias. E ali matou Golias. Portanto, o que podemos extrair dessa história toda? Algumas lições dessa história. Primeira, os planos de Deus não fracassam. Se Deus escolheu algo para a tua vida, isso vai se cumprir. Os planos de Deus nunca falham. Deus sempre cumpre o que promete. O que Ele prometeu para você, não há gigante algum que possa impedir. E o mais importante, Davi era um menino em meio de um exército de guerreiros. E Deus escolheu este menino, um mero pastor de ovelhas, porque Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Quais são os gigantes que estão atrapalhando os planos de Deus na sua vida? Quais são os gigantes que te atrapalham? Pense nisso. É uma doença? É o dinheiro? São as festas? Qual é o gigante que está querendo roubar a cena? Qual é o gigante que está querendo acabar com o exército que está dentro de você? Qual é o gigante que quer tomar conta do teu coração? Qual é o gigante que quer derrotar você? Lembre-se, se Deus escolheu você, se Deus colocou um plano na sua vida, você é maior do que qualquer gigante. Pois não é o tamanho do homem que importa para Deus, e sim a pureza do seu coração, o tamanho do seu coração. Pois aquilo que Deus escolhe, aquilo que Deus aponta, aquilo que Deus planeja, jamais é fracassado.
Aquilo que Deus diz que vai cumprir, Ele cumpre. O que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. Portanto, vá à luta com a arma que você tem, seja ela uma pedra ou uma espada. Não dê bola para o que os outros falem. Se você é fraco, se você não sabe lutar, se você não sabe manusear uma espada, porque quando Deus toca no seu escolhido, Ele capacita. Quando Deus dá poder para os seus escolhidos, independente da ferramenta que Ele use, Ele vai matar os gigantes e Ele vai cumprir o propósito que Deus colocou no coração dele. Se você tem poucas ferramentas, não importa para Deus. E para você, o que importa não é o tamanho do gigante, é com quem você está andando. O que importa para você não é o tamanho do problema, não é quão escuro está lá fora, e sim com quem você está caminhando. Escolha andar ao lado de Deus, escolha Jesus para a sua vida, e você vai notar que não existe gigante no mundo capaz de derrotar e muito menos fracassar os planos de Deus que estão sobre você. Um forte abraço. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. E nos vemos no próximo vídeo.